Opa, boa noite, boa noite. Tá chegando a galera aí, Josemar chegou e já subiu o coraçãozinho aqui, rapaz do céu. Closer Software chegou também. Opa, boa noite, sejam bem-vindos. Opa, chegou Garlet aí também. É isso aí, galera, tá chegando cedo hoje, hein? Pô, aí sim, gostei, gostei. Eu tô vendo aqui por enquanto, antes de começar, se dá pra ver essa live pelo Instagram, pelo computador, sabe? Mas não sei se vai dar. Não sei se dá pra escutar a chuva aí também, que tá chovendo aqui. E aí, olha só, eu vou fazer uma coisa diferente também hoje, porque não sei se vocês viram, mas as lives anteriores eu postei o replay da live no Facebook e no YouTube. Só que tem alguns problemas no replay que o Instagram me fornece. Que assim, depois que termina a live, depois. Josemar tá no micro, beleza, show de bola. Que aqui pra mim eu tô tentando, mas acho que não apareceu, não sei porquê. Então assim, depois que eu termino o vídeo aqui do Instagram, a primeira coisa que ele pergunta, você quer publicar no IGTV, quer fazer o quê, né? Então eu consigo publicar, daí eu copio o link, faço download por um outro site e parece que vai acabar a luz. Faço o download por outro site, daí eu pego essa postagem e coloco dentro no YouTube e no Facebook. Só que o problema disso é que ele vem com qualidade ruim. Então, aí não fica legal, né? A gente pode colocar um negócio com qualidade boa. E o que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô gravando a tela do celular, porque daí vai vir os comentários junto, vai vir qualidade que eu tô enxergando aqui, né? E aí vamos ver como é que vai ficar isso daí. Certo? O céu tá estrelado aqui em João Pessoa. Show de bola, rapaz. João Pessoa. Dizem que João Pessoa é igual Campo Grande, só que com praia. Essa é a diferença. Que tamanho de cidade, assim, diz que é parecido. Que Campo Grande não tem praia, né? Mas é uma cidade grandinha até, né? Tem 900 mil habitantes. Mas não tem praia. Tem calor, mas não tem praia. Show de bola. Estamos com 6 pessoas aí ao vivo. E é isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Talvez vai cair a conexão aí, viu? Porque assim, com essa chuva aí, se acabar a energia, eu acabei de ver que piscou a energia aqui, então se acabar a energia, aí vai complicar a nossa live, mas tomara que não acabe. Teresópolis tá lindo também, show de bola. Eita, pega. Pessoal de longe, hein? É isso aí. E aí, galera, alguém já quer participar? Bom, não sei se vocês todos... Bom, vamos falar assim, ó. Se alguém não participou de nenhuma live, manda um joinha aí, só pra dizer. Só pra dizer que... Ou dedinho pra cima, alguma coisa pra dizer. Ou escreve, ou primeira vez. Hashtag primeira vez. Hashtag primeira vez é bom. Áudio tá beleza. Show de bola. Ou se já participaram, então tá tranquilo. Tá, Galet primeira vez. Joia. É isso aí, então a ideia dessa live é o seguinte, conversar, trocar ideia sobre Firebird, responder algumas perguntas, tá? Inclusive eu abro espaço aqui para quem quiser participar, mandar solicitação, a gente divide a tela no meio aqui, daí a gente conversa já e já responde as dúvidas que quiser, então pode ficar à vontade, beleza? 5 pessoas. Dessa vez eu tô fazendo a live às 8 horas de Brasília, porque assim, da outra vez eu comecei às 7. Mas as pessoas começaram a chegar na live perto das 8 horas, então eu tô colocando esse horário que acho que dá mais tempo da pessoa chegar em casa, jantar alguma coisa, então fica mais de boa. Isso aí, galera, isso aí. Posteriormente, depois que eu faço essa live aqui, eu extraio o áudio e agora eu tô mandando também pro Spotify, então quem tem Spotify aí, quer de repente ouvir só a live, né, que daí não precisa ficar com a tela ligada para assistir, por exemplo, com o celular, né, pode botar um fonezinho de ouvido, escuta aí, tira as dúvidas e tudo mais. Então, quem quiser participar, fica à vontade. Tranquilo? Vamos lá. Ontem teve a live lá da Saving Cloud, né? Alguém participou aí?
Opa, vamos lá. Enviou uma solicitação. Deixa eu ver aqui, ó. Então, peraí. Visualizar. Vamos ver como é que vai ser aqui. Vai entrar, hein? Vai entrar. Aguardando. Aí precisa aceitar aí para poder aparecer. Opa, Opa! meu, E aí, meu jovem, beleza? beleza? Uma boa noite para todo mundo. Opa, boa noite aí para você também. Diga. Tudo tranquilo, né? Eu queria a sua ajuda numa coisa. Pode falar. Veja bem, o pessoal fala muito em replicação. Você sabe que eu tenho anos de estrada nessa história Uhum. e eu sempre me deparei com o seguinte: o pessoal sempre fala que às vezes faz um backup e ele vai com problemas. Uhum. A gente sabe que via linha de código a gente consegue verificar se o banco está íntegro antes de fazer o backup. Você poderia falar alguma coisa sobre como fazer isso e da melhor forma possível, para você não fazer um backup de um banco com problemas? Aham. É, bom, melhor coisa antes de fazer cada backup, o ideal é fazer rodar também o GFix, né? Se rodar um GFix ali, que daí ele dá uma observada no banco para ver se ele tem algum problema ou não. Se você já sabe que o banco está corrompido, tem o parâmetro menos mend, tá? Porque às vezes o banco até tem uma corrupção, mas ainda não está aparente, né? O sistema roda, a conexão funciona, tudo certinho. Só que não estoura erro ainda, só vai estourar erro na hora que for fazer um backup restore, porque daí é a hora que ele passa por tudo, né? Então, o ideal é fazer um gfix. Eu só não vou me recordar agora exatamente os parâmetros agora para poder passar, mas o gfix tem alguns parâmetros para você dar uma checada no banco de dados, né, ver se tem algum problema. E aí, se ele. Aí depois do gfix, aí você faz o backup normal, tá? Porque assim, o importante também é nunca fazer uma cópia do banco de dados no Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, enquanto você está usando ele. Porque se fizer isso, é muito provável que você vai ter corrupção de generator, tá? Pode ser que falte informação, porque assim, enquanto o banco está em uso, o Firebird está escrevendo nele lá, de repente você manda copiar, aí ele pega algumas informações, passa por algum ponto do arquivo, só que depois, enquanto você está copiando ainda, já entrou registro numa tabela que o Windows já copiou, sabe? Então, que fica num ponto de arquivo onde já foi copiado. Então, a chance de corromper o arquivo, se você fizer um Ctrl+C, Ctrl+V em uso, é muito grande. Então, o ideal, por exemplo, é usar ou o GVAC ou o NBCAP, mesmo com o banco em uso, tá? Porque para isso o Firebird ele já tem o tratamento dele lá, que é assim, ele coloca uma flag no banco de dados para ele congelar, vamos dizer assim, o ponto onde você começou o backup. Tudo que for inserido, modificado, deletado a partir desse ponto, ele vai jogar para o arquivo temporário. Então, depois que você termina o backup, aí o Firebird automaticamente já vai pegar esses arquivos e vai jogar tudo para o banco e você não vai nem perceber isso, tá? Talvez pode acontecer alguma lentidão no sistema, dependendo do tamanho do banco de dados, mas o ideal é sempre programar alguma coisa assim para fora de horário, roda o GBAC mesmo, não precisa é, tirar todas as conexões para isso, tá? Beleza. Beleza? Eu Mais acho alguma que, dúvida? não, acho que isso ajuda bastante. A única alternativa que tem é essa mesmo, né? Rodar o GFix, não é isso? Antes de Isso. fazer um backup. O GFix você pode rodar sempre antes de fazer backup, sem problema nenhum. E daí ele Ótimo. vai dar uma checada na base lá, né? Beleza. Tá bom, meu amigo. Beleza? Muito obrigado por tudo e lhe parabenizar por esse belo canal que você tem aí. Opa, eu agradeço a participação aí, obrigado pelo Isso. reconhecimento. Muito obrigado. Até Valeu, mais. Uma boa noite para todo mundo. até. Show de bola, show de bola.
Já tivemos primeira participação, já está melhorando, hein? Que outras lives aí, o pessoal tudo acanhado, ninguém participava, mas vamos lá. Alguém mais quer participar aí? Quem quiser participar, já aproveita, faz a solicitação. Ou se quiser fazer uma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários se teve alguma pergunta que eu não vi. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui, tá? Então, e mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa é a hora, hein? Aproveitar, a live é para isso. Tudo informal. E tem que ser informal também, né? Porque como vai estar lá no Spotify, eu não posso mostrar a tela aqui, né? Por isso que eu opto por fazer aqui no Instagram. Yes. José Otávio, opa, boa noite, seja bem-vindo. José Pedro, também boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Will Braga Franca, seja bem-vindo. Patrícia, seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Nanda Barros, seja bem-vinda. Que mais? Sejam todos bem-vindos aí. Alguma pergunta? Quem quiser perguntar alguma coisa aí. Vocês assistiram a live da Saving Cloud ontem que eu participei? Eu divulguei lá, hein? Bom que o Firebird está crescendo cada vez mais. O pessoal está notando o Firebird, estão percebendo, opa, Firebird tem bastante gente que usa, tudo. Replicação é a mesma coisa que Shadow? Não, tá. A ideia da replicação no Firebird 4.0, até onde eu sei, tá? Pode ser que eu fale besteira aqui, mas a ideia da replicação é algum tipo de procedimento automático que vai observar todos os registros que já foram para uma outra base de dados, é, os que não, os que não foram e precisam ir, os que foram alterados e precisa ter alteração. Sabe, a gente que mexe com programação tem lá o SVN, por exemplo, que daí você tem todo o controle de alterações. Então, a ideia da replicação é mais ou menos isso, tá? Então, é ele fazer todo o procedimento automático lá para você conseguir replicar. Mas, para quem participou da live da Saving Cloud ontem, eu cheguei a mostrar uma forma de fazer uma replicação na unha, tá? Usando o Firebird só, sem precisar construir nenhum tipo de API, que é usando o comando statement do próprio Firebird, tá? A ideia de se comunicar com outro banco de dados separado no Firebird já existe desde a versão 2.5, tá? Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Você consegue fazer update, delete, insert, select em outro banco separado, consegue fazer um monte de coisa lá. A live de ontem vai estar disponível, já está disponível lá no canal da Saving Cloud, tá? Se procurar no YouTube lá, Saving Cloud, o primeiro vídeo lá, que é o mais recente, já vai estar liberado. Vamos lá. Josemar, o backup. Opa, peraí. O backup do IBExpert é uma boa opção? Os parâmetros que ele utiliza já são satisfatórios? Na verdade, o que o IBExpert faz é utilizar o GBAC, tá? Então, a diferença é que ele tem interface gráfica lá, e aí ele te dá opções de você marcar, que são aqueles menos B, menos Y, para você jogar um log para fora da tela, né? Para jogar para dentro de um arquivo. Então, todas as opções que tem lá no IBExpert são as mesmas do GBAC. Então, vai funcionar normal. Eu não tenho certeza se ele também tem gerenciamento do backup incremental no IBExpert, mas se tiver, é utilizando o NBackup. O IBExpert utiliza todas as ferramentas do Firebird normalmente, tá? Não é uma coisa separada, entendeu? Às vezes compensa você, por exemplo, observar lá no GBAC, colocar um menos interrogação lá para você ver todos os comandos que são possíveis, e aí observar quais são os comandos que você quer ter. E aí faz um ponto bate, e aí esse ponto bate você pode executar todos os dias, determinado horário para ele fazer backup, e ele faz sempre com os parâmetros que você escolheu uma vez, sabe? Você não precisa ficar lembrando quais são. Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Pouco se fala de post-event, é muito útil. Fala um pouco. Beleza, post-event, cara. Realmente, post-event é muito interessante porque ele te dá a opção de fazer aquelas push notifications, sabe? Aquela notificação que chega do nada, onde a sua aplicação não precisa ficar dando select em uma tabela. Por exemplo, vamos falar aqui sobre vendas.
tá? Você quer fazer alguma coisa que na aplicação, na tela ali do seu gestor, por exemplo, do gestor da empresa, você quer que ele seja avisado toda vez que chegar uma venda com valor maior de 10 mil, tá? Aí, no banco de dados, você pode colocar um trigger lá que observa qual é o valor da venda. Se ele for maior do que 10 mil, no caso, ele posta um evento que usa a função post-event. Então, quando você usa a post-event, você dá um nome de evento que está sendo disparado. Tá? A única coisa que vai acontecer, ele não trafega a informação pelo post-event. Ele só manda um sinal. Fala assim, ó, aconteceu tal evento. Qual é o evento? Venda maior que 10 mil, por exemplo. Tá? Esse pode ser o nome do evento. Daí a sua aplicação lá, se ela tiver configurada com o componente certinho lá, a sua aplicação vai receber esse evento e vai disparar alguma ação. Quando ela dispara essa ação, você pode checar qual é o evento que está sendo disparado pelo banco de dados. O evento que está sendo disparado é o venda maior que 10 mil. Opa, então aconteceu venda maior que 10 mil? Vamos ver, aí você pode fazer um select buscando essa informação dentro do banco de dados. Qual foi a última venda que aconteceu maior que 10 mil reais? Aí você vai encontrar lá e exibir isso na tela para o seu gestor. Tá? Então, a ideia do post-event é muito legal, muito, muito, muito legal, porque ele é uma comunicação direta do banco com a aplicação através de eventos só. E aí você não precisa fazer um timer para ficar consultando toda hora, sabe? Para ficar um negócio em tempo real, vamos dizer assim. Vamos lá. Show de bola. Tá entrando gente, tá entrando gente. Entrando e saindo. Coisa boa. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu uso Post-Event no Delphi ou Faridac Event Alert. Exatamente. Tem, além desse componente do Faridac, tem um também da Interbase, tá? Para quem usa o componente da Interbase aí, ainda mais quando o pessoal usava mais da época do Interbase mesmo, que não sei se vocês sabem, mas os componentes da Interbase também funcionam para o Firebird, mesmo na versão 3.0. Tá? E tem lá o IB Events, se eu não me engano, que você pode colocar e registrar esses eventos lá. No PHP eu sei que tem também alguma coisa que tem como você monitorar os eventos que são disparados pelo banco e provavelmente outras linguagens também vão ter, tá? Porque eles observam, né, essas características do banco para poder fazer os drivers. Ó, outra pergunta aqui, ó. Os scripts do IBExpert, caso eu queira aproveitar para levar para outra instalação, sem ter que criá-los novamente, ficam em qual pasta? Olha só. Cara, você vai ter que ir lá no executar, tá? Isso falando de Windows, tá? Lá no executar você vai colocar percentual appdata percentual. Aí dá um enter, certo? Ele vai abrir uma pasta lá e, se não me engano, lá dentro já tem lá o HK Software, que é o nome, certo? Isso considerando que é uma instalação certinha do IBExpert, né? Ele vai ter uma pastinha lá, HK Software, dentro dela tem IBExpert, e dentro dessa pasta tem dois possíveis arquivos que podem carregar esses scripts, tá? Pode ser o... IBUDB, ou... tem dois arquivos lá. É um arquivo com extensão .stg, que é um arquivo texto, e tem um arquivo que é um arquivo de banco mesmo, tá? Ele usa a versão 2.5. E aí você pode copiar esses dois arquivos e jogar para outra instalação, que ele vai trazer todos os registros de base que você tem, o histórico, fica tudo gravado lá, beleza? Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Realmente só o driver não é mais compatível. Assim, acho que falando dos drivers da Interbase, né? Ele não é compatível, dá para fazer alguma coisa, mas assim, como ele está seguindo a vertente da Interbase, então a preferência é parar de usar, certo? Então, é isso. O que mais? Vamos fazer pergunta aí, minha gente. Se quiserem até compartilhar essa live aqui com mais pessoas, fiquem à vontade. Eu soltei lá no grupo, né? Mas não sei se... Acho que foi tudo. Eu coloquei para programar lá porque eu ia estar aqui na live, né? Então... É isso aí. Quem mais? Mais perguntas? Toda essa parte aí de post-event, statement para fazer replicação manual, igual eu fiz ontem na Saving Cloud,
criação de procedure, de trigger, tudo tem dentro do treinamento de PSQL. Então, quem já é aluno já sabe isso, já usa, acho que faz tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, por acaso eu não vi. Até agora, sem mais perguntas, vamos lá, a gente vai ficar até as 20 horas, né? Aliás, 20 horas do meu horário, né? Até as 21. Uso de views é bom ou não? Cara, é muito bom, depende do propósito, porque olha só, se você. Vamos supor que você vai construir um aplicativo externo lá que ele vai exibir relatórios para o seu cliente, certo? Daí, o que que acontece? Ele vai ter acesso a isso de fora da empresa, tá? Então, ele vai ter que ter uma conexão com o banco de dados de fora. Pode ser até que seu banco esteja em nuvem, tá? Então, vamos supor que você joga informações lá para a nuvem, para são informações, por exemplo, pertinentes somente a relatórios, tá? Não precisa levar o banco inteiro. E aí você quer que algumas informações sejam passadas para esse módulo de relatórios que o seu cliente vai ter. Por exemplo, o aplicativo no celular que vai fazer consulta de relatórios. Então, assim, se você fizer um acesso direto com o Select direto, considerando que, sei lá, na pior das hipóteses, alguém consiga descobrir qual é o usuário e senha. E aí, se descobre qual é o usuário e senha que você está usando, vai ter acesso às tabelas que estão lá no banco de dados. Então, a ideia legal de Views é a seguinte, é você já deixar os dados preparados para relatório dentro do banco de dados, e aí você pode ter um usuário que tem acesso a apenas essa view. E aí, na hora que você usa esse usuário para poder fazer a conexão, esse usuário só vai conseguir fazer o select nessa view com esses determinados campos, não vai ver outros campos, então você consegue restringir os acessos desse usuário. Então, se alguém dá um despertão lá, eu consegui o usuário aqui, vamos acessar o banco de dados dele, a única coisa que ele vai conseguir enxergar é essa view. Tá? Ele até enxerga a estrutura do banco, mas não consegue fazer select de nada, a não ser dessa view, né? Se você for fazer essa restrição de acesso. E aí, view é interessante também, por exemplo, para integração de aplicativos de terceiras. Então, vamos supor que tem outros aplicativos aí que fazem consulta no seu sistema e aí você não quer passar um acesso direto para sua base. E aí, eita, cara, acho que a gravação da tela aqui parou. Que pena. Vou começar de novo aqui. Não, não, ele não deixa gravar mais. Que pena. Então, falhou meu plano aqui. Mas vamos voltar para o assunto aqui, ó. Então, a ideia de views é basicamente essa: você trazer os dados preparados, inclusive você pode colocar máscaras. Tem um vídeo no canal que eu mostro, eu falo, acho que um só que falei sobre views, que eu mostro até a possibilidade de você criar máscaras para o seu relatório, já colocando, por exemplo, eu quero que esses valores aqui monetários venham com RS na frente, sabe? R cifrão, na verdade, né? Na frente. Então, isso você pode configurar via view, né? Não é uma configuração pronta, você tem que fazer lá, concatenar R cifrão e o valor, certo? Trocar ponto por vírgula, adicionar, sei lá, pontuação de milhar. Mas essas informações aí você pode colocar direto na view. Então, os dados já vêm prontos. Sua aplicação só tem o trabalho de dar o select e mostrar. Deixa eu ver aqui, o que mais? Regra de negócio na aplicação ou banco de dados. Tanto faz, cara. Dá para você fazer das duas formas. Se for um processamento muito pesado e você quiser colocar dentro do banco de dados, dá vantagem porque o servidor de banco de dados sempre é mais forte do que as máquinas clientes, né? Então, outra coisa, se você depende que a sua regra de negócio, por exemplo, vamos supor, venda, vai atualizar lá financeiro, estoque e quantos é esse, que na verdade financeiro já é o caixa, né? Caixa e estoque depois de você fechar uma venda. Então, na hora que você fecha uma venda lá, você tem que obrigatoriamente atualizar estoque e caixa, certo? Se acontecer qualquer problema, você tem que voltar atrás. Agora, se o seu gerenciamento é pela aplicação, isso fica meio solto.
Porque vamos supor, você tem 3 rotinas então, fecha a venda, depois que você fecha a venda, você tem uma configuração lá para um fonte para ele atualizar o caixa para entrada de valores, né? E aí tem uma terceira rotina para poder atualizar o estoque. Só que daí a estoque falha. Então, a chance de acontecer furo é muito grande. Já via banco de dados, ou você atualiza tudo, ou você não atualiza nada. Então, a chance de ter integridade no banco é muito maior quando a sua regra fica no banco. Mas tem coisas que não tem como você fazer no banco de dados, que, por exemplo, consulta a API na internet. Então, tem coisas que não dá para fazer que se tem que fazer obrigatoriamente via aplicação. Por exemplo, interpretação de JSON, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, seria legal fazer via aplicação mesmo. Mas pode colocar sem problema nenhum, se você achar melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Qual a melhor forma de otimizar a aplicação local e banco de dados nas nuvens? Salas. Essa pergunta é boa, porque tem um vídeo já pronto meu que eu falei no canal, que eu mostrei a, como configurar o seu, o seu, o seu Firebird.conf, né, que tem duas propriedades lá que são as principais, Default DB Cache Pages e File System Cache Threshold, tá? Essas duas propriedades, você precisa configurar elas certinho para que ele reserve uma quantidade X de memória para cada conexão, para, nesse caso, usando a arquitetura Superclassic, para que você utilize de melhor forma os recursos que você tem no seu servidor, tá? Então, dentro desse vídeo tem uma formulazinha lá que eu deixei certinho, inclusive esse foi um dos assuntos que eu falei lá na Saving Cloud. Talvez seja até melhor você observar o, o assunto, o vídeo da Saving Cloud, porque lá eu expliquei específico para nuvem. No caso do vídeo que eu fiz no meu canal, o título do vídeo assim, se você escrever assim, MQFS, o número 500 conexões, você vai encontrar esse vídeo que daí eu falo como que faz esse cálculo. E o mesmo cálculo eu passei no vídeo da Saving Cloud, porém voltado para a nuvem. Então você pode observar lá e vai ficar bem legal. É questão de assim, observar a quantidade de memória disponível, daí você faz uma divisão pela quantidade de conexões prevista, máxima prevista, esperada, né? Dividido pelo tamanho da paginação do seu banco de dados. Então você tem que ter algumas informações aí para poder calcular, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Esse foi o cachorrinho, não sei se deu para ouvir aí. Dá para usar Firebird de aplicação mobile? Na verdade, assim, o Firebird ele tem uma versão para Android, só que é em beta. E essa versão ela não anda muito, tá? Pelo que eu vejo no site, ó, já faz tempo que está em beta, modo beta lá, que aí ele não evolui. Acho que as pessoas não usam, não costumam usar. Porque, por exemplo, o próprio Android tem o SQLite que já vem embutido nele. Então as pessoas acabam usando o SQLite provavelmente. Mas você pode, por exemplo, via Delphi mesmo, você pode criar aplicações que vão rodar no celular. E aí essas aplicações você pode se comunicar com um banco de dados Firebird que esteja na rede, sabe? Então você consegue fazer isso. É isto sobre mobile. Link do webinar de ontem, que está bem explicado. Exatamente, o webinar de ontem está bem explicadinho. Eu não vou passar link aqui porque eu estou no celular, né? Se eu sair aqui, eu acho que ele vai interromper a gravação, então, ao vivo. Então, mas a ideia é entrar lá no canal da Saving Cloud. O primeiro vídeo que está lá é o de ontem, o webinar 11/1. Então é só acessar lá e ver. Num pico de energia, qual é o comportamento do Firebird? Os dados que estavam abertos são perdidos ou há... Peraí, a tela andou aqui. Ou há um rollback. Olha só, o ideal é que não haja pico de energia para evitar a corrupção de dados. É possível que corrompa sim, tá? Se cair energia do nada e o servidor não estiver protegido quanto a isso, pode ser que corrompa dados, tá? Existe configuração, cara, só que eu não vou conseguir entrar em detalhe técnico aqui a respeito dela por não ter ido a fundo ainda no estudo disso. Mas aquela configuração lá de Forced Writes, tá? Se você deixar ela ativada, o, nenhuma informação vai ficar assim
pendente de escrita no disco. Então, vamos supor, você dá lá um commit e aí fica num cache temporário do próprio Windows mesmo. Na hora que você. Aí, quando ele achar melhor, ele vai lá e grava. Então, se essa opção tiver desmarcada. Se você ativar essa opção, Forced Writes, então ele não fica jogando para cache. Isso derruba um pouquinho a performance do Firebird, porém te dá mais segurança. A tendência é que, assim, se, vamos supor o seguinte, olha só, o servidor está protegido com o no break. E aí, todas as aplicações clientes não. Tá? Então, vamos supor que tem lá 20, 30 máquinas que estão penduradas no servidor, e aí rodando lá os processos e tudo mais. De repente cai a energia. Todas as 30 máquinas caem, menos o servidor. O que vai acontecer? Instantaneamente, na hora que o Firebird já detecta que houve desconexão, ele já derruba lá o registro que está lá na RDB, aliás, Mon Attachments, certo? Ele já derruba o registro da conexão lá, e assim que ele derruba esse registro, ele já sai dando rollback nas transações. Então, qualquer transação que tiver aberto, pendente, vinculada a uma conexão que foi desconectada, foi perdida, ele vai fazer o rollback. Então, por isso que é muito importante você ter proteção no servidor, tá? De energia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais perguntas? Vamos que vamos, hein? Mais tarde eu vou postar essa live aqui também no Facebook, no YouTube e também no Spotify em formato de podcast, beleza? Então, para quem não quer acessar nem YouTube nem Facebook para escutar, pode usar só o Spotify. Vamos lá. O que você aconselha Forced Writes? Setado ou não? Tá. Cara, eu aconselho setado, com certeza. Só que aí tem aquelas configurações lá essas de performance que a gente falou ali agora há pouco, que aí você aumenta a quantidade de memória disponível para o Firebird trabalhar, consequentemente ele tem que ir menos vezes no disco. Então, se você vai pouco no disco, a lentidão tende a ser menor, tá? O Forced Writes aumenta a segurança, inclusive na documentação fala assim, você pode desativar para você aumentar a performance, porém tem que ter muito cuidado porque você tem que ter certeza de que o seu servidor não vai cair, tá? Se o servidor corre risco de cair, com certeza deixa ativado, tá? Rapaz, somente José Otávio está perguntando, hein? Eita, povo fraco, todo mundo já sabe tudo para prova? O dúvida é só na prova? Vamos lá, vamos perguntar, povo. Aproveita. Se eu puder ajudar aqui, eu vou ajudar. Bora, bora, bora. Ó, quantidade de páginas influencia em performance? Você diz? Quanto mais páginas você conseguir subir para a memória, melhor. Porque a memória é mais rápida do que o disco. Então, se você tem uma quantidade limitada de páginas que pode subir, aí você vai ter que ir várias vezes no disco para poder falar assim, ó, eu aguento, vamos colocar um número assim, pequeno, tá? Coloquei 10 páginas que vão subir para a memória. Então você vai lá no seu banco de dados várias vezes, porque, subi 10, eu preciso trazer mais dados. Então tem que trocar essas 10 páginas por outras 10. Então ele vai muito no disco. Então a ideia é o seguinte, quanto mais página couber na memória, com folga, você pode jogar à vontade, tá? Pode jogar, é até preferencial, porque daí você ganha bastante performance aí. A configuração, outra coisa importante, ó. A configuração padrão do Firebird, na versão Super Classic, tá? Na arquitetura Super Classic, ele traz por padrão 75 páginas por conexão, tá? Na versão Super Server, na arquitetura Super Server, se eu não me engano, são 2.048 páginas para o banco inteiro, independente de quantas conexões tem. E aí, o que acontece? O problema é que se você tiver muita conexão, muitas conexões, e no seu servidor tiver como Super Server, ele não vai aumentar a quantidade de páginas dinamicamente. Já o Super Classic aumenta.
tá? Porque ele é por conexão. Então, tem essa vantagem aí. Fala sobre o Log Manager para auditoria. Olha só, eu até comentei em outras lives já, que assim, eu não cheguei a utilizar o Log Manager do IB Expert, tá? Esse é um recurso do IB Expert, que pelo que eu vi, o que ele vai fazer? Ele vai criar tabelas dentro do seu banco de dados, tabelas que vão começar lá com IBE cifrão, tá? Para dizer que é do IB Expert, e vai colocar, vai auditar seu banco de dados. Cada insert, cada update, cada alteração, ele vai gravar lá dentro. Só que é, tem como fazer isso já com um plugin de auditoria do Firebird sem precisar ficar criando um monte de tabela no seu banco, tá? Porque assim, o seu plugin de auditoria lá, que é aquele Trace API, FB Trace, tem um arquivo de configuração FB Trace lá, o próprio IBExpert ele tem uma interface gráfica que te permite fazer todo o monitoramento dessas queries, sem precisar ficar criando tabela no banco, tá? Nada de errado com isso, mas você pode utilizar o Trace API mesmo, que daí ele já vai te dar, inclusive, possibilidade de filtrar. Ah, eu quero pegar somente selects. Aí você consegue ver quanto tempo cada select levou para ser executado. Então, é isso. Ó, o Josemar falou aqui, ó, eu uso e é bom. Show de bola, show de bola. Eu já vi situação de usar, já, mas assim, não era eu que estava usando, eu só observei, né, que já tinha criado lá toda a estrutura, mas não cheguei a utilizar mesmo, né? Eu a implementar. Cria tabelas de triggers, exatamente. Ele cria tudo e faz toda a implementação lá sozinho. No treinamento de PSQL, eu mostrei como fazer isso dentro de uma tabela de auditoria, onde você guarda qual é a tabela que foi manipulada, certo? Guarda qual foi a operação, se foi insert, update ou delete, guarda quais são as informações que tem lá no banco, tá? Então, eu ensino a fazer isso de forma dinâmica, onde mesmo que você tenha atualização de banco de dados, vamos supor, seu banco de dados mudou a estrutura, adicionou mais campos, daí você precisa rever a auditoria. Meu amigo, se você não estiver acompanhando, fica complicado. Então, o que eu mostrei lá no treinamento é o seguinte: cria uma procedure que ela vai ser responsável em deletar as triggers antigas e recriar com os campos já todos atualizados. Então, isso vai facilitar bastante. Deixa eu ver aqui, ó. Vou experimentar o trace que você falou. Isso, dá uma olhada lá no IB Expert, fica em Tools ou Services, se não estou lembrado, Trace and Audit. Tá? Se você observar isso, ele já faz toda a configuração e é mais fácil configurar por lá porque ele tem toda a interface gráfica. Senão você tem que saber configurar tudo via texto, lá no fb3.conf. Tá? Vamos lá, Wesley. Uma dúvida. No MySQL, ao fazer alguma alteração, ele mostra a data da última alteração. Como faço isso no Firebird sem precisar criar campo com a data da última alteração? O Firebird ele não vai gravar essa informação se você não pedir, tá? E assim, o jeito de pedir realmente é esse. Você teria que criar um campo do tipo date, ou datetime, tá? Aliás, datetime não, timestamp, para que você grave a data e a hora da alteração no momento que ela foi feita. Daí você utiliza a variável de ambiente que é current timestamp. Ele carrega já a data e a hora atual, então do servidor, né? E aí na hora que você vai gravar, ele já joga essa informação lá, mas não tem essa informação. Se você, sim, não automaticamente, né? É diferente do MySQL nesse caso. Aí, se você for gravar a data de última alteração, você já pode, inclusive, gravar quem é o usuário, né? Então, se você estiver usando o usuário dentro do banco de dados, você pode usar a variável current user. Daí você grava o nome do usuário lá que está fazendo a manipulação, que está conectado naquele momento. Deu sede em vocês também ou não? E começou a secar a garganta aqui, ó. Beleza. Mais perguntas? Estamos aqui às 19h39 do meu horário, 20h39 do de vocês. Eu acho que só eu estou nesse horário aqui, né? Eita, pega. Não sei para que tem essa diferença de horário.
Bora, mais perguntas? Vamos lá. Qual é o limite de usuário que posso ter em um banco? Limite de usuário, cara? Nossa, pode ter muitos, hein? Eu já vi banco de dados com bastante usuário. Que na verdade, olha só, eu acredito que não deva ter limite não, viu? Sabe por quê? Porque, olha só, os usuários do Firebird, do banco de dados, ficam gravados em um banco de dados chamado Security 3, no caso do Firebird 3.0.fdb. Tá? Então, como fica lá dentro de um banco de dados, que é uma tabela onde você adiciona registros, então não é para ter limitação, tá? Não é para ter esse tipo de limitação. Eu tô assistindo e tomando café, show de bola, programador, é para não dormir, né? Depois sair daqui, ó, programação na veia. Como criar uma tabela de histórico de produto quando ele é alterado? Bom, se eu fosse fazer, o que eu iria fazer? Eu criaria uma tabela chamada log underline produto, certo? Essa tabela log produto teria. Deixa eu pensar melhor. Ah, uma procedure. Procedure, tá. Essa procedure, olha só, eu vou explicar como que foi a criação da procedure de auditoria que eu fiz lá pro pessoal do treinamento, de uma forma resumida, tá? Olha só, essa procedure que eu criei, ela observa todas as tabelas e campos que são criadas por nós, né, que não são tabelas de sistema, nem campos de sistema. E quando ele observa esses campos, ele compara o old.campo diferente do new.campo, tá? Resumidamente. Se tiver diferença, ele pega essa informação e monta dentro de um script de insert, por exemplo. Daí ele vai fazendo essa montagem e ele insere a alteração, essa alteração podendo inclusive pegar o que era antes usando old.campo com o que é agora, que é o new.campo, tá? E aí insere dentro de uma tabela que pode ser a log underline produto. No meu caso, eu criei uma tabela chamada auditoria, tá? E aí, a ideia dessa procedure, na verdade, é que ela observe todos os campos da procedure que eu criei lá, ela observa todos os campos e ela executa o comando de criação de trigger da tabela produto, da tabela cliente, da tabela fornecedor, da tabela empresa, de todas as tabelas que ele encontrar. Então, ele executa a estrutura da criação onde faz essas comparações de old.campo e new.campo. Daí, ele cria essas triggers e aí as triggers é que vão fazer toda a comparação e inserção na tabela de auditoria. Só que faz tudo dentro de uma tabela só, da tabela de auditoria, que pode, inclusive, estar separado em outro banco de dados para não ficar sobrecarregando o próprio banco. E aí, na procedure que eu fiz, eu até coloquei lá um parâmetro para que em todas as triggers que ele for criar, antes de fazer a comparação, ele verifica o parâmetro para a auditoria está ativado? Sim, então compara. Está desativado? Não, então não compara. Tá? Então ele faz tudo isso de forma automática lá e inclusive a atualização das triggers ele faz automaticamente também. Então ele deleta as triggers que ele criou e recria, certo? Vamos lá. E nessa tabela, uma reiterada não exclui o registro? Uma trigger. Não, no caso, a trigger nunca vai excluir registro nenhum de auditoria. Ah, tá. No caso, se excluiu, né? Então, o que que acontece? Se excluiu, você tem como conferir lá utilizando a palavra reservada deleting, tá? Se a palavra reservada, que é uma variável, né, deleting for igual a true, então você pode saber que está em deleção. Então, o registro está sendo deletado. Se ele está sendo deletado, você tem que informar assim,
dar um insert, por exemplo, falando assim, o registro ID tal de informações tais, aí você pega as informações que você quer gravar, foi deletado, tá? Pelo usuário tal, data e hora tal. Mas a trigger nunca exclui registro, ela identifica a exclusão para poder inserir dentro da auditoria falando que foi excluído, certo? Josemar aí, campeão de perguntas, hein? Manda ver, pode mandar. O pessoal tá muito calado aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não vi. Respondi, José? Você fala para impedir a exclusão? Ah, para não deletar registro. Então, assim, se você não quer que delete registro, você pode fazer uma outra coisa que é mais simples até, que vai economizar recurso, tá? Se você criar um usuário que, em hipótese alguma, pode executar delete. Então, na hora de dar uma permissão para esse usuário, ele só vai ter permissão de dar insert, update, pode até ter delete, mas em determinadas tabelas que você não quer que ele delete, você tira o acesso de deleção. E aí você fica com muito mais segurança, você não precisa criar código para isso, tá? Talvez a criação de um usuário fique até mais simples. Daí, na hora que você tentar deletar, vai falar assim, ó, não tem permissão para deleção e pronto. Não importa se ele está conectado via aplicação ou via banco, tá? Se você for criar trigger de delete, não vou criar usuário, porque senão vai mudar toda a estrutura da minha aplicação, e aí eu não quero que delete, de fato. Então, você pode simplesmente criar uma trigger lá no before delete, levantando uma exceção. E aí você cria uma exception que vai se chamar impossível deletar, por exemplo. E aí você pode chamar essa exceção dentro da trigger do before delete. Daí ele vai levantar a exceção e vai cancelar a transação. Então o registro não vai ser deletado nunca, certo? Vamos lá, mais perguntas, 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 perguntas. Show de bola, show de bola. Essas lives aqui são muito proveitosas, cara. Muita informação aqui, hein? É melhor do que Fast Tip, né? Fast Tip vinha só algumas informaçõezinhas ali. Na verdade, era uma informaçãozinha que vinha no Fast Tip toda terça e quinta. Agora a gente está botando uma live aqui inteira só respondendo perguntas. Clóvis, chegou, seja bem-vindo. Eu falo o nome porque daí a pessoa fica pensando, putz, agora eu não posso sair, senão. Olha lá, ó. Dátilas, não sei se é assim que fala seu nome, cara. Você me perdoa se eu errei, mas seja bem-vindo. Sei, vamos que vamos. Quem quiser fazer mais pergunta aí, manda ver que ainda dá tempo. Ó, temos 12 minutos para fazer perguntas. Rapaz, vocês já entraram naquele tipo de live assim que quando você entra na live só tem você, cara. Você entrou na live, pum, só tem você. Aí você tem, ou você sai rapidinho, ou ou você acaba ficando lá. Vamos lá. Chegou atrasado na live. Cara, tá quase acabando a live aqui, ó. Vamos lá. Mais um do José Otávio, ó. Qual melhor, cheques ou domains? Na verdade, se você fizer uma união dos dois, é melhor ainda. Eu até fiz um vídeo, cara, não sei se foi ontem, o vídeo de ontem que saiu, acho que foi, que você combina cheque com domains. Então você cria uma checagem dentro de um domain, e esse domain, por exemplo, seria campo de telefone. Então você consegue
atribuir o campo esse domain de telefone em vários campos de telefone que vão ter a mesma validação. Então, além de facilitar, de reduzir o trabalho que você vai ter, na hora que você precisar fazer uma manutenção, precisa atualizar a regra de validação de telefone. Você atualiza em um lugarzinho só e aí rapidinho você já corrige para todo mundo. Outra coisa, na hora que você, na hora que você faz na hora que dá algum erro de validação, ele vai dar dessa forma, combinando o cheque com domains, ele vai te dar uma mensagem muito mais específica, falando assim, ó, tal tabela, tal campo deu problema, certo? Agora, se você faz uma checagem em cima da tabela sozinha, sem domains, ele fala que na tabela deu problema. O nome da cheque é essa daqui. Aí você tem que ter um nome lá que vai te ajudar a identificar. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Algum problema em usar o Windows 5.2 em server Linux em inglês? Não, nenhum problema. Na verdade, o Windows 5.2 ele tem esse Win no início, mas não quer dizer que é limitado ao Windows, tá? O Firebird carrega esse char7 aí, sem problema nenhum, você pode utilizar. E além dele, se você quiser uma alternativa, pode ter o ISO 8859-1, tá? Ele também tem o colete PTBR, né, no caso, para você poder utilizar lá. Então, assim, não importa qual é o char7 do seu sistema operacional, tá? O que importa é como que o seu usuário vai colocar. Se o seu usuário for inserir uma cedilha lá dentro, então o banco de dados tem que estar preparado para identificar essa cedilha. No inglês não tem, né? Então, recomendo aí o uso do Windows 5.2 ou ISO 8859-1. Eu uso domínios para validação, show de bola. Linux é o TF8, exato. Exatamente. Lazarus também é o TF8. Se você vai usar o TF8 no Lazarus e ele está comportando todos os caracteres que você precisa, você pode utilizar dentro do banco. Só que tem um detalhe. Quando você precisa fazer uma ordenação de dados, o caractere acentuado, por exemplo, se você coloca a letra A e a letra A acentuada, dependendo do charset que você usa, você pode ter uma diferença na ordenação. Pode ser que o A acentuado não fique junto do A normal. Pode ser que ele vai cair lá para o final do seu relatório. Então, é interessante, antes de você definir o charset da sua base, você verificar se a ordenação está ficando legal, tá? Eu sugeri aí o Windows 5.2 e o ISO 8859-1, justamente porque eles têm o nosso idioma e já têm os caracteres na sequência certa, tá? Então, A normal com A acentuado, E normal com E acentuado, assim por diante. C e cedilha estão muito próximos um do outro lá na tabela de charset. Tá? Coisa que, dependendo do charset que você for usar, ele vai deslocar muito, seu relatório vai ficar numa ordenação errada. Tá? Já ouviu falar em IBPump? Já ouvi falar. O pessoal hoje comentou mais cedo, só que peguei a conversa pela metade. Aí não cheguei a pesquisar ainda essa ferramenta. Na verdade, cara, eu já pesquisei sobre IBPump também, não sei se é a mesma que você está falando, tá? Para poder fazer essa cópia de dados. Porém, quando eu encontrei, na verdade eu tive um pouco de dificuldade de encontrar. Quando eu encontrei, falava que era só até determinada versão. Então, o que acontece? Eu prefiro utilizar uma outra ferramenta que, cara, para mim a melhor ferramenta de migração que existe até hoje, que eu conheço, tá? Inclusive já fiz vídeo sobre ela, que é o Pentaho. Se escreve Pentaho, certo? Então, ele se escreve dessa forma, ele tem lá na SourceForge para você baixar, é gratuito lá. Então, você consegue fazer todo tipo de conexão de banco com vários bancos separados, inclusive, para jogar dados de uma tabela para outra, inclusive fazendo o tratamento de dados no momento dessa transposição, certo? Então, é muito, muito top essa ferramenta, cara. Quem já usou não larga nunca mais Pentaho. Pelo menos que eu conheço, né? Campo código, eu uso integer, mas já aconteceu de ter string no meio, o que me indica. Cara, se o seu campo código precisa ter string no meio, aí não tem jeito. Você vai ter que fazer um campo varchar aí, por exemplo.
tá? Porque o ideal do campo código é ser essa identificação do produto. Não falei produto aqui, mas nem falou sobre produto, né? Mas vamos supor que produto. Se o seu código for inteiro só, é melhor, tá? A performance de integer e big int é melhor do que de texto, sempre, para fazer indexação. Mas se você não tem escapatória, você não tem como colocar o texto que vai dentro desse campo em um campo separado, o que acontece muito, se eu não me engano, em caso de produto, é referência do fabricante. Tá? Quando a gente fala de autopeças, referência do fabricante, normalmente ela tem texto no meio do código, então você precisa colocar um campo do tipo texto. Se esse é o caso que você tem, por exemplo, você pode criar o seu campo, a sua identificação com o campo integer, e aí você pode criar um campo à parte, que essa é uma identificação alternativa, que é o que tem o texto, certo? Daí você pode ter indexação através do código, que daí te ajuda para poder fazer insert tudo e deixa ele como PK, e aí essa outra referência você pode definir ela como unique, certo? Então você só usa ela quando precisa, mas o ideal é sempre usar o código inteiro. Vamos lá. F. Rodrigo entrou. Beleza, já seja bem-vindo. Já vou falando seu nome para você não sair mais. E o TF8 com colete CI aí. Case sensitive a sense insensitive. Também ajuda, tá? Também ajuda. Por quê? Porque daí, indiferente de acentuação ou caixa alta, caixa baixa, você vai conseguir fazer uma ordenação. Mas tem o cedilha. Tá? Então, o cedilha, eu não sei se ele vai remover a dilha do cedilha, entendeu? Para deixar só o C. Talvez ele tire, e se ele tirar, então beleza. Então já vai resolver. Tá? Ajuda isso. Inclusive, você pode até, se você quiser, né, na hora de criar o seu campo, você pode criar com o TF8 e deixar na tabela já criado com colete. Porque se você não colocar o colete lá com case insensitive e accent insensitive, você vai ter que fazer isso dentro do select. E aí, se você fizer isso dentro do select, você vai descaracterizar seu campo. Se você descaracteriza seu campo, você tem que ter um índice específico com esse colete, para que ele tenha performance boa. Beleza? Vamos lá. Pentaho, no caso, Pentaho. Beleza? Pentaho é top, é isso aí. Vou baixar essa ferramenta. Pode baixar sem medo, cara, que o negócio é bom demais. Tem vídeo meu no canal ensinando, tá? Se você quiser pegar lá, porque ele tem uma configuraçãozinha de Java que você tem que fazer, então é bom dar uma olhadinha lá para não errar nada. Tem que definir a variável Java em variáveis de ambiente, tá? Então, mas tranquilo, é pouca coisa. Também eu uso Pentaho há anos, melhor TL que conheço. Exatamente, cara. Eu nunca vi melhor. Já tive problemas, acho que IBPump não sei. Exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Exemplo, código de radiador BEHR 9078. É uma peça. Então, onde eu já vi tratamento para isso é exatamente isso. Tem o código interno do seu banco de dados, porque pode ser que você tenha produtos que não tenha texto no meio, e para esses produtos você pode usar o seu código interno e pode gravar a referência do fabricante dentro de um campo alternativo. Daí esse campo vai ser varchar e é onde recebe esse texto aí. Beleza? Vamos lá, temos 2 minutos já, meu Deus, essa live passou rápido, hein? Que é isso? Edson, você sempre me ajuda com as minhas dicas. Que bom, cara. Que bom, a ideia aqui é ajudar mesmo. Olha só, 1 minuto para acabar a live. Alguém quer participar aqui dividindo o vídeo ou não? Aproveitar? Se não, a gente talvez mais uma pergunta ou mandar mais uma pergunta aí, a gente já encerra daí. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Tá quase acabando, hein? Passa rápido demais, cara. Tá louco. Quase, quase, quase acabando. Mais uma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, tá acabando. Eita, olha só, cara.
Guilherme, acabou de entrar e tá acabando a live. Eita, rapaz. Eu falei seu nome pra você saber que você tá na live, tá? Pra não sair. Fala assim, eita, agora já entrei, vou ter que ficar. É, cara, tá acabando a live. Se alguém tem mais pergunta aí, só fazer, senão a gente vai encerrar por aqui. Gostei das dicas. Isso aí, que bom, cara. Que bom que gostou. A ideia aqui é ajudar. Mais tarde, essa live vai estar dentro do YouTube e dentro do Facebook também. Vai estar dentro do Spotify em formato de podcast para você poder escutar durante o seu trabalho, caso você tenha perdido uma parte aí. E é isso, beleza? Então, vamos encerrando essa live por aqui, aproveitando que vocês estão aí. Vamos fazer uma chuvinha de coraçãozinho aí aqui na tela para poder dar uma olhada. Então, clica no like aí, pode clicar mais de uma vez, só para a gente ver esses coraçãozinhos subindo aí. É uma pena que eu não consegui gravar os comentários, cara. Eu deixei minha tela aqui gravando para ver se conseguia subir os comentários junto pro YouTube, pro Facebook, mas o celular ele chegou num ponto lá, ele falou assim, ó, não vou mais gravar e pronto, e chega. Beleza? Então, é isso. Não vi nenhum coraçãozinho. Ah, agora vi coraçãozinho. Ó. Dois, três, é isso aí, isso aí. Então, é isso aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Dele coraçãozinho. É, quinta-feira tem live de novo, tá? Vou fazer de novo às 20 horas para a gente manter esse padrãozinho aí. Qualquer coisa a gente volta para as 19 horas de Brasília na semana que vem, tá bom? Então toda terça e quinta live e amanhã tem vídeo no canal, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Forte abraço para vocês e até mais. Falou!